Jeremias escuta de Judite que a moça se identificou como Marieta Berdinazzi. Jeremias fica surpreso e pergunta para sua governanta o que deve fazer. Pede um exame de DNA, homem. A Falciane acorda e chama ele de tio. Ela conta a sua história, que é mais falsa do que água, e pede um abraço a Jeremias, e ele nega o pedido à jovem. Pede para ela um exame de DNA, isso sim. A Marieta do Paraguai, na maior petulância, humilha Judite. Mal chegou lá e já está colocando as manguinhas de fora. Dona Ana e Zé do Araguaia repreendem Bruno por ter puxado o assunto do acidente da povereta da Luana. Ela se tranca em seu quarto e relembra do acidente e também da freira carinhosa que lhe deu seu nome. Luana relembra que seu pai contava sobre o sobrenome Berdinazzi e que seu avô tinha uma fazenda de café. Jeremias pede a Marieta um documento que prove que ela é sua sobrinha. Nesse instante, Zé do Araguaia conta para Bruno que Luana não tem documentos. A Marieta de Araque diz que troca toda a fortuna do seu tio por um abraço dele, olha que tapeia. Assim, ela consegue enganar Jeremias. Bruno diz que ajudará Luana, mas ela conta para Bruno que não se lembra de sua vida antes do acidente. Bruno promete que vai ajudar Luana e ela vai ter seus documentos. Ela se emociona e diz que quer se chamar Luana Mezenga, pois ninguém a ajudou como Bruno. Bruno sorri e diz que não dá, porque aí complica o cabra, não é mesmo? Jeremias mostra tudo que tem em sua fazenda para Falciane. Judite conta para o ex-futuro herdeiro Olegário que a suposta sobrinha apareceu. Dr. Fausto não gosta, é claro, né? E diz que vai pesquisar direitinho essa história. Os empregados reunidos desconfiam da tal Marieta e Judite diz que a mulher é metida e soberba e já foi entrando na casa como se fosse. Bruno Mezenga pergunta cada vez mais sobre Luana e demonstra gostar da moça e ela dele. Bruno elogia Luana e diz que ela nunca mais vai precisar ser uma roceira. A jovem fica sem jeito e sai correndo e assusta Bruno, que percebe que fez uma cagada. Jeremias conta sua história de vida dizendo que a família que ele construiu morreu. Ele pergunta sobre o pai e os irmãos da farsante, mas ela escorrega mais que tudo e não conta nada. Ela também não sabe, né? Vai contar o quê? Empolgada, Luana conta para Dona Ana que vai tirar seus documentos e que Bruno a tratou muito bem. Dona Ana avisa que ele é um homem casado. Luana pega a e diz que não vai deixar nenhum homem relar nela, pois tem nojo. Tá, já isso passa. Leia e Ralph se encontram em Ribeirão Preto e vão para um motel chambregar. Depois, Marcos e Liliana chegam no mesmo motel onde Leia e Ralph estão. O gigolô Bico Doce engana a Oliva Palito com uma conversa fiada e ela cai direitinho. Bruno resolve voltar para sua casa. Enquanto isso, Leia sai de fininho, mas se desespera ao ver Marcos saindo do motel. Olegário não gosta da tal Marieta e Dr. Fausto diz que vai verificar a autenticidade dos documentos da suposta sobrinha, pois Jeremias pode estar sendo enganado, e tá mesmo. Jeremias fica cismado com as alegações de seu advogado. A falsa Marieta entrega os documentos e Dr. Fausto avisa que, se forem falsos, ela sairá de lá algemada. Ela diz que, assim que forem verificados, ela vai embora, pois não tem interesse nenhum na fortuna de seu tio. Magoou. Bruno janta com a família, mas Leia fica enchendo o saco do povo e consegue estragar o jantar. No Araguaia, Luana pensa em Bruno. Dona Ana diz que Bruno não deve ser feliz, pois sempre chega triste à fazenda. Enquanto isso, Luana está cafungando a rede que ele se deita, e para disfarçar, ela diz que fede. Dona Ana estranha e fala que ela está cheirando demais a caatinga dele, e ela fica sem graça. Leia e Bruno discutem sobre o divórcio. Ela fala mal do pai dele e ele fala mal do pai dela. Bruno pergunta se ela já tem outro. Enquanto isso, os filhos na sala ficam aflitos com a conversa dos pais. Leia mente e diz que não existe outro homem e que ele a ofende perguntando isso. Sei. A Tapada diz que conhece os direitos dela e que quer metade de tudo como está registrado. Bruno ri, pois de besta só tem a cara, e avisa que eles casaram em regime de separação de bens, e a magrela fica surpresa. Bruno comunica aos filhos sobre a separação e avisa que a mãe deles vai entrar na justiça para tentar pegar metade de tudo que ele construiu sozinho, então ela que lute. Lia pergunta como a mãe vai se sustentar sem Bruno. Ela pode tirar coco ou trabalhar como um pau de sebo ou fiscal de mosquito, né? Marcos não se conforma e pergunta se o pai tem outra. Leia marca um encontro com Ralph e ele pensa que vai ganhar alguma coisa com esse divórcio.
Jeremias diz que procurou Giovanna, mas ela já morreu e acredita que sua irmã morreu na pobreza. Ele fala de Bruno e garante que jamais o procurará. Leia se disfarça de bicho palito e se encontra na floresta com Ralph e avisa que eles dois devem se afastar por um tempo.